Imaginem agora que temos aqui um conjunto de dados que se pretendem resumir. O objetivo é selecionar este intervalo de dados e transformá-lo em tabela. E só depois é que vamos fazer uma tabela dinâmica a partir dessa tabela para verificarmos quais são as diferenças entre fazer uma tabela dinâmica do intervalo ou fazer uma tabela dinâmica através de uma tabela. Vamos então converter este intervalo de dados para tabela. Para converter o intervalo de dados em tabela, deve clicar em inserir tabela ou, se repare, se vier por aqui ele já pergunta, coloca esta questão, onde estão os dados para a tabela, A1 até E770, já selecionou e já indica que a minha tabela tem cabeçalhos. Se vier pelo separador base, também pode, e pode utilizar o formatar como tabela. Quando clica no formatar como tabela, pode, logo à entrada, selecionar formatações. Tenha só em atenção que quando seleciona uma formatação, se ele já tem alguma formatação manual anterior, ele não vai visualizar a formatação que está exatamente a aplicar aqui. Portanto, nesse caso, deveria limpar a formatação e depois voltar a aplicar aqui a formatação da tabela. Neste caso, eu vou dar aqui um clique, já sei que ele não vai aplicar no seu todo, porque esta parte eu formatei manualmente. Vou fazer aqui um OK, ele já reconheceu todo o meu intervalo de dados e a minha tabela tem cabeçalhos. Vou clicar então aqui em OK. Neste momento, o que é que ele fez? Ele converteu o intervalo de dados em tabela. Como é que eu sei isso? Porque passei a ter aqui um novo separador, o separador estrutura, que tem uma série de opções aqui que podemos fazer sobre as tabelas. Também, se eu me dirigir ao final da tabela, eu vejo que o intervalo está fechado por este símbolo, reparem, que visualizam aqui, que nos indica isso. Qual é a vantagem de trabalhar com uma tabela? Reparem quando eu fizer agora, clicar no scroll, o que acontece ao título da minha tabela? Automaticamente, uma das vantagens é que eu não preciso de estar a inserir aqui o friso no separador ver, porque automaticamente ele passa para a zona de cabeçalhos e eu continuo a fazer a leitura correta de todos os dados que tenho aqui. Essa é desde já, uma vantagem. A outra vantagem é, por exemplo, eu venho aqui então ao separador de estrutura, é eu colocar aqui uma linha com o total. Ele automaticamente vem ao final da coluna e, como é valor, aplica aqui medidas às quais nós podemos dar um clique e atualizar consoante aquilo que se pretende calcular. Quero então agora calcular aqui a soma e, por exemplo, aqui eu quero calcular o contar já que é uma coluna alfanumérica. E neste momento eu sei quantos artigos suponham que isto eram compras, sei quantos artigos é que eu comprei e qual foi o preço que eu paguei dos artigos. Agora podem-me dizer assim, ok, mas eu gostava de ver, por exemplo, só das impressoras HP. Então, dá um clique aqui no filtro e quando seleciono apenas as impressoras HP, ok, estão a ver apenas as impressoras HP, porque ele está a calcular só o número de impressoras HP compradas e o respectivo valor que se pagou por essas impressoras. Ou seja, ao fazer filtros, automaticamente conseguem chegar, não tinham ali por intervalos, não é? Mas conseguem agora chegar exatamente a esse valor. Vou limpar aqui o filtro e vamos então continuar com a explicação sobre a tabela. Vou retirar esta linha, porque a seguir eu vou querer também introduzir registros aqui e por isso quando quiserem introduzir registros é sempre melhor tirarem a linha, porque quando necessitarem dela, basta um clique que ela automaticamente insere a linha no final da tabela. Vou remover e agora estou aqui na lista e o que é que eu vou fazer? Vou então clicar aqui em estilo da tabela e vou aqui mostrar-vos que poderíamos então reaplicar agora outra formatação diferente aqui à tabela, se assim entendêssemos, aqui nas formatações. Depois de escolherem uma formatação, também podem escolher se querem realçar, por exemplo, mais forte a primeira coluna e a última coluna. E isso depende da formatação que vocês escolhem. Assim elas ficam diferentes. Também podemos tirar o filtro ou deixar ficar o filtro automático. São opções que podemos utilizar. Para além disso, eu vou fazer Ctrl seta para cima para me deslocar para o início da tabela. Eu gostava de inserir aqui
segmentação de dados, que é uma opção que vem aqui na estrutura da tabela. Então, quando clicar em segmentação de dados, tenham cuidado, que eu penso que a segmentação de dados só apareceu depois de 2000 e apareceu com o 2010, penso eu. Portanto, se eventualmente estiver noutra versão que não tem aqui segmentação, ainda não estava disponível. Vou então dizer que quero, por exemplo, fazer aqui uma análise por categoria, poderia eventualmente dizer por representante, categoria e produto. E porquê estes? Porque são os campos que nos permitem agrupamentos. São os campos textos onde se repetem muitas vezes. Vou deixar só categoria, vou tirar os outros e vou fazer um OK. Quando clicamos então, ele automaticamente mostra-nos um exclusivo de cada. Podemos aqui pegar no cabeçalho e deslocar a segmentação para uma área que se veja melhor. E agora pode formatar esta segmentação aqui em cima na barra de segmentação de dados, que há versões que aparecem como opções. Por isso é só clicar aqui em opções e por cima é que diz segmentação de dados. Agora aqui podem, por exemplo, diminuir este espaço onde está escrito o texto. Podem diminuir aqui na largura e aqui será a altura e a largura que também o poderemos fazer aqui, que se calhar visualizamos melhor. O que é que faz isto? Não deixa de ser filtros. Reparem, eu filtrei computadores, agora filtrei impressoras, filtrei monitores, ou eu filtrei, se fizer control, computadores e monitores, que é o que tenho agora selecionado. Aqui consigo limpar o filtro e aqui isto aparece-nos no 2016 para a frente. Esta opção é para fazer o inverso. Eu tenho uma lista maior e, no entanto, gostava de ver tudo, exceto, por exemplo, um. Então, ativo esta primeira opção e agora indicava aqui, eu quero ver computadores e monitores e não quero ver impressora. Ele deixou computadores e monitores e tirou impressora. Vou desativar esta opção e vou limpar aqui o filtro. E agora volto a visualizar todos os registros que existem aqui na minha tabela. Vou então selecionar aqui a segmentação de dados ou opções. Vou dar um clique aqui e também aqui tenho formatações diferentes para aplicar à tabela. Formatações mais fortes que se nota mais aquilo que temos filtrado ou onde temos o filtro aplicado. Vimos então aqui como colocar segmentação numa tabela. O segundo objetivo agora antes, vai inserir uma tabela dinâmica, mas antes disso, aqui na estrutura da tabela, falta também abordar que podemos atribuir um nome à tabela. Vamos chamar Fcompras. Fcompras e dar aqui um Enter para atribuir aqui o nome. Pois se já atribuímos o nome, nós aqui podemos resumir como tabela dinâmica. É o mesmo que clicar em inserir tabela dinâmica. Reparem bem que ele agora, em vez de mostrar o intervalo, ele mostrou o nome da tabela que eu tinha atribuído ali em cima à tabela que foi Fcompras. Pergunta-me então onde é a localização, eu vou dizer que é aqui por baixo, nesta célula, e OK. Vou então deslocar-me para a tabela dinâmica e colocar o que pretendo visualizar na tabela dinâmica, o que pretendo analisar. Criar uma tabela dinâmica que permita analisar as compras por mês versus anos. Então, vou colocar a data nas linhas e cá está. Eu vou desagrupar só para mostrar. Caso apareça assim em data, basta-me fazer agrupar em meses, trimestres e anos. Caso apareça logo agrupado, como foi o primeiro caso, vou só fechar campo inteiro. Como foi o primeiro caso, basta-me arrastar os campos para onde pretendo. Então, eu pretendo ver nas colunas os anos e os trimestres não pretendo visualizar. Já tenho os anos versus, tenho os meses versus anos, vou apenas colocar o valor da compra e o valor veio para aqui. Vou formatar, botão direito, formato numérico, formatar para moeda com 0 casas decimais, que é um número muito grande. Vou deixar assim e já está então formatado. Agora, o objetivo aqui pede-nos para calcular o acumulado dos valores por mês. Como é que se calcula o acumulado? Eu gostava que, além do valor anos, da compra por anos, gostava de ver agora a compra, mas a compra com o valor atualizado, com o valor acumulado. Vamos então selecionar aqui o campo compra. Quando quiser fazer cálculos e adicionar uma nova coluna com novos cálculos, é só arrastar exatamente esse campo para os valores. Quando arrasta para os valores, vai aqui atribuir-lhe o nome de acumulado, o nome que quer dar, e aqui por baixo vai pedir ao Excel que mude o cálculo que está a fazer. Ele aqui continua a fazer uma soma, vai clicar com o botão direito do rato, vem aqui
a mostrar valores como e vai indicar que pretende calcular o total corrente em. Ele vai perguntar-lhe se quer calcular por mês ou se quer calcular por ano. Vai indicar que pretende calcular precisamente por mês porque a data representa o mês. Vai agora clicar com o botão direito, formato numérico, moeda, 0 casas decimais e veja, em janeiro de 2019 vendeu 124.000 euros e 124.007. Em fevereiro vendeu os 124.000, tem os 124.000 de janeiro mais os 127 de fevereiro, o que dá 251,11. Até aqui em baixo ele tem o total acumulado, que está aqui, que é o total geral, está aqui no acumulado. E desta forma conseguiu calcular aqui o valor acumulado. Não sei se reparou, mas para além do valor pode colocar, em vez de valor, pode colocar o percentual. Então, se eu quiser uma nova coluna, se apenas quisesse mudar de valor para percentual, bastava-me vir aqui e calcular a percentagem do total corrente em. Se o objetivo é inserir uma nova coluna aqui com o valor percentual, deve voltar a pegar no campo compra, arrastar o campo compra, colocar aqui o nome que vai atribuir à coluna, o acumulado, e depois deve clicar no valor para indicar que quer fazer um novo cálculo. Botão direito, vai aqui ao mostrar valores como, escolhe então percentagem do total corrente em e deve dizer novamente por data. E ok, e agora estamos a ver o valor, a percentagem do valor acumulado por ano. Por mês, em fevereiro já estávamos com 13,96, em março vamos com 21,55 e por aí adiante. Esta tabela, como tem vários campos agora na coluna, tem 3, não é? Por cada um dos anos, deve clicar com o botão direito do rato, opções da tabela dinâmica e deve, primeiro pode atribuir um nome à sua tabela dinâmica. Vou chamar-lhe TD acumulado. Pode deixar espaço, que não há problema nenhum. Acumulado. E agora, vou clicar em unir, vão ver que o unir vai colocar o 2019 aqui e o 2020 ali ao meio. Aqui, para valores de erro, mostrar em branco para que ele não mostre caso ainda não tenha um valor para um ano, como ele depois começa a fazer cálculos de percentagens para que ele não mostre. Vou então aqui em totais e filtros pedir para ele permitir múltiplos filtros por campo. Vou fazer aqui um OK e ele automaticamente já formatou, já colocou aqui, aplicou à tabela dinâmica. E reparem que agora 2019, de facto, está aqui a meio. Poderia mudar aqui a estrutura, passar para uma estrutura com mais cor e ele automaticamente já tinha aqui representada esta tabela dinâmica. Agora, o objetivo aqui é inserir a segmentação de dados que permita filtrar por representante. Então, desta vez, a segmentação de dados é para inserir sobre a tabela dinâmica, porque o objetivo é que filtre na tabela dinâmica. Situa-se numa sala da tabela dinâmica a analisar a tabela dinâmica aqui em cima nas ferramentas da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vamos selecionar categoria. Penso que é por categoria, que agora é por representante. Então, inserir por categoria, não é por categoria, pretendo selecionar, fazer um delete para apagar, situo-me novamente na tabela dinâmica, inserir segmentação e vou colocar por representante. Vou então colocar aqui o representante e reparem que a segmentação funciona muito melhor que o filtro aqui. Porquê? Porque nós não temos representante nesta tabela dinâmica, no entanto, podemos estar a ver o que cada uma destas pessoas vendeu nos determinados meses versus anos. Vemos isso facilmente através da segmentação de dados e não me interessava que o representante estivesse aqui nas linhas. Então já inseri a segmentação e já vi que estava ligada à tabela dinâmica, agora vou inserir uma linha cronológica. A linha cronológica é uma linha de tempo. Analisar a tabela dinâmica, inserir a linha cronológica, a linha aqui data, dentro da linha cronológica vai mostrar todos os campos de data da origem de dados e devem escolher qual é aquela data sobre a qual querem fazer filtros. Ok, ele vai inserir uma linha deste tipo, podem selecionar e aqui podem escolher se querem ver por anos, por trimestres, meses ou dias, selecionar em anos, ele fica assim mais pequeno, dá para colocar aqui, e ele agora permite-me então fazer filtros só por
anos por anos, ano 2019, anos 2020, ano 2021. Agora, reparem, quando está com os 3 anos, se calhar fará algum sentido ter estes totais aqui acumulados, porque são os totais acumulados dos 3 anos. Quando estamos só a fazer depois o filtro só por um ano, se calhar não faz muito sentido estar a ver estes totais. E são estes totais que pode vir aqui a estrutura e aqui nos totais gerais desativar, deixa só o de colunas e desativa aqui o total para linhas e assim fazemos a análise aqui por anos. Concluímos assim o primeiro objetivo. Vamos agora para o segundo, que é criar uma tabela dinâmica que permita analisar as vendas por representante. Deixa-me só fazer aqui uma atualização. Vou escrever aqui meses, basta clicar e escrever meses, e aqui vou escrever anos, porque fica melhor identificado. Os nomes podem ser o nome que vocês quiserem, menos ter o nome que está aqui na tabela, nos cabeçalhos da tabela. Nesse caso, podem dar, por exemplo, um espaço à frente, que ele deixa-vos escrever o nome, porque o nome já passa a ser diferente. Vamos agora criar então a tabela dinâmica que permite analisar as vendas por representante versus anos. Reparem que essa tabela dinâmica vai ter vendas, vai ter os anos, só vamos retirar daqui os meses e colocar representante. Então, por que não dar um clique aqui ou Ctrl T na tabela dinâmica, se tiver em inglês será Ctrl A, dar um clique com o botão direito, copiar, deslocam-se para onde pretendem colocar, não devem ter filtros ativos sobre os meses, devem estar sim com eles todos grandes, e agora vão colar. Deixa só visualizar. Ok, ele não ficou bem porque estávamos com o filtro, o que eu copiei. Reparem que não ficou a tabela dinâmica, mas sim um conjunto de dados. Então, eu devo voltar a selecionar este intervalo. Vou limpar este intervalo, certo? E agora vou selecionar a minha tabela dinâmica. Vou novamente copiar. Vou-me deslocar aqui para baixo, deixar algumas linhas em branco e vou fazer um colar ou um enter, que ele já vai colar e agora sim vejo que está automaticamente a resumir na tabela dinâmica. Esta tabela dinâmica, a única alteração que vai ter é que não é por data, mas por representante, e já fica. E aqui também não será meses, mas representante. E agora há um problema. É que aqui ele não está a mostrar os valores, mas se eu vos mostrar as opções da tabela dinâmica, se tirarmos esse pisco, vamos ver que ele estaria a mostrar um erro. Nós aqui na tabela anterior dissemos que para valores de erros mostrasse em branco. É isto que significa então a opção para os valores de erro mostrar em branco. E porquê que ele mostrou o ND? Porque deixamos de ter os meses aqui. E recordam-se quando fizemos o acumulado e dissemos que queríamos o acumulado por representante. Pois bem, então agora nós vamos querer a diferença. Primeiro vamos querer ver a percentagem. Vamos então mostrar valores como, não precisam tirar, basta dizer aqui que querem calcular a percentagem do total geral, ela automaticamente mudou, e agora vamos também mudar o rótulo, percentagem do total geral. Vou só deixar do total porque daqui a pouco eu vou mudar. E agora aqui, no acumulado, eu vou dizer que o que pretendo calcular aqui, mostrar valores como, é a diferença de. E tal como no total corrente tem, na percentagem, na diferença de, temos a diferença de ou percentagem diferença de. Quando eu clico em diferença de, ele pergunta-me de quem. Vejam bem que eu podia calcular, por exemplo, a diferença dos outros vendedores em relação à Ana. Ou a diferença do vendedor, por exemplo, em relação aqui ao Gustavo. Quanto é que eles venderam mais ou menos? E era isso que ele ia fazer. Mas, reparem, se eu dissesse representante, o Gustavo, ele ia calcular a diferença de todos os outros em relação ao Gustavo. Mas o objetivo aqui é calcular por anos em relação ao ano anterior. Ok. Quando tem assim acumulado, não estão a visualizar, mas quando removerem os filtros, vocês vão visualizar. Em 2019 nós não temos, porque não tem. Desculpa, deixa só mudar aqui, porque aqui é a diferença. É a variação em relação ao ano anterior. Aqui, em relação ao ano anterior, não temos 2018, portanto ele não fez, mas aqui ele foi calcular. Basta fazer botão direito, formato numérico e colocar também aqui moeda com 0 casas decimais. Já está formatado. Mas não sei se perceberam que ele está a mexer com a tabela anterior. Quando vocês põem tabelas dinâmicas umas por baixo das outras, devem clicar com o botão direito do rato e nas opções da tabela dinâmica pedir-lhe para ele não ajustar automaticamente. Devem fazer isso
em todas as vossas tabelas dinâmicas, mas só neste contexto, senão deixamos que ele atualize automaticamente. E agora vamos colocar aqui disponível e visível, de forma a conseguirmos ler aqui os respectivos dados, que ele agora já não vai ajustar automaticamente ao aplicar os filtros. Temos então aqui calculada a soma da tabela dinâmica. Agora, o próximo objetivo é criar um gráfico dinâmico de colunas que analisa as vendas por representante e anos. Vamos então visualizar só uma coisa. Quando eu clico aqui, ele está a clicar nos dois. Só que agora eu vou me situar aqui e, como estou numa tabela, vou chegar aqui a inserir e vou inserir um gráfico dinâmico ou um pivot chart. Gráfico dinâmico, um clique, da tabela, eu chamei o nome de F compras à tabela. Posso então mencionar o nome da tabela e pretendo colocar a tabela dinâmica nesta célula. Ok, ele já desenha a tabela dinâmica e vejam que eu escolhi gráfico dinâmico, mas ele traz com ele uma tabela e um gráfico. E a tabela e o gráfico que é de análise de vendas por representante e anos. Portanto, análise de vendas, de compras por representante e anos. Só que, para ficar melhor, poderia estar assim. Reparem, poderia estar assim, depende qual a visão, mas eu por acaso quero usar-nos na legenda porque acho que fica muito melhor. Para além disso, não quero ver aqui os campos. Para não visualizar os campos, deve clicar com o botão direito do rato em cima de um campo e ocultar todos os botões do campo. Aqui aparece a legenda e eu gostava ainda de pegar nesta legenda e colocá-la na parte superior. Então, aqui em mais opções, vemos a legenda, clicam aqui em mais opções e podem escolher superior. Gostava agora de pegar nestes valores, fazer botão direito do rato e formatar a série de dados, porque pretendo colocar apenas 50 entre os intervalos das séries. E ele aumentou um pouco mais. Agora gostava que acontecesse outra coisa, vou colocar o gráfico porque tenho um espaço um pouco maior. Gostava ainda de colocar os valores em cima. Vou tirar estes valores aqui e vou dizer que quero visualizar as etiquetas de dados. Assim, as etiquetas de dados já ficaram, parecem muito grandes, porque nós estamos a ver todos os anos, mas depois nós vamos filtrar por ano. E aqui também tem que filtrar, só que aperceberam-se que neste momento ele não está a filtrar aqui. Porquê? Porque quando nós clicamos aqui com o botão direito do rato, temos aqui ligações do relatório. Também temos aqui, na linha cronológica, devemos dizer que queremos ligar à tabela dinâmica 16. E agora estamos aqui a ver a importância de atribuir nomes às tabelas dinâmicas, porque assim já sabemos do que se trata. Fazer aqui um clique em OK. E agora selecionar aqui, segmentação de dados, relatórios, e selecionar também aqui. Então agora sim, quando eu clicar aqui 2021, eu vou ver só um gráfico de 2021. Se acharem que esta área fica ali muito em cima, podem descer aqui a área de desenho e automaticamente fica ali o valor. Para formatar estes valores, vocês selecionam os valores, vão aqui a gráfico, número e vão dizer que querem o número aqui com 0 casas decimais e o número já vai ficar muito melhor. Se entenderem que querem ligeiramente mais pequeno, também podem colocar aqui na formatação no tipo de letra. Estas linhas de grelha poderemos retirá-las. Onde é que nós fazemos isso? Aqui, linhas de grelha, e elas automaticamente desaparecem. Então vamos ver se ele está automaticamente a filtrar. Vou colocar mais pequeno, só para verem aqui o todo, para visualizarmos. Portanto, agora também deu reduzir aqui. Reparem que agora nós estamos a ver, principalmente ali no gráfico, que ele automaticamente está a mostrar ali os respectivos valores que aparecem aqui no gráfico. Deixa só ver que ele aqui, moeda não, número com 0 casas decimais, porque o número não, houve aqui qualquer coisa que não ficou. 2020, vou pôr aqui mais que um representante e ele automaticamente, deixem aqui voltar à formatação, porque isto ainda não ficou. O número 0 casas e ok. Deixem cá ver se isto está ou não. O que é que está aqui a acontecer?
0 casas decimais. Vamos tirar o filtro. Ok, porque tem a ver aqui com as séries. Número com 0 casas. Próxima série. Número com 0 casas. E o número com 0 casas. Agora penso que já estará. Ele transformata outra vez aqui ao passar para números. Deixa eu ver se já fica. Ok. Ele está a desformatar aqui o número. Agora. E aqui o acumulado aumentar, deixem só ver se estão aquelas opções desativa. Também tem que estar aqui, também tem que estar em baixo. O que aconteceu foi que nesta está, mas não está nesta. Tem a ver com isso. E tem a ver que não está formatado ali, já vai ficar tudo direitinho. Portanto, nas opções da tabela dinâmica era isto que estava a faltar. Também temos que pedir para ele não ajustar e aqui vamos pedir para o formato numérico, moeda e aqui. E vamos visualizar que agora o nosso gráfico, deixem aqui ver, reparem, já está tudo formatado, estava a falhar porque atrás do gráfico está uma tabela. Então, é desta forma, reparem, que vocês visualmente colocam e aplicam os vossos filtros que vocês entenderem, a vossa segmentação e ligam as segmentações às vossas tabelas e gráficos dinâmicos. Por isso, já concluímos agora o objetivo então deste exercício. Vamos ficar por aqui neste vídeo.